Bom, gente, a gente está aqui com o Paulo Saltarelli, o gerente de TI lá do Grupo SN, foi cliente nosso, a gente trabalha junto aí, conhecemos o Paulo, eu conheço o Paulo pelos trabalhos que ele já fazia com a RM, né? Já fez alguns trabalhos conosco aí, e o Douglas conhece, que é outro sócio da Etos, conhece ele desde a época de faculdade, e aí a gente chamou ele para continuar aquele bate-papo de como você veio parar como analista de sistema TOTS RM aí. É, acho que é uma longa história, né? Acho que todo mundo que é um analista de sistemas em geral, né, acaba passando por muitas fases, né? Meu caso é um pouquinho diferente, que eu passei, acho que em quase todas as áreas da TI, vamos dizer assim, né? Eu já mexi um pouquinho com infra, eu já mexi um pouquinho em desenvolvimento, já mexi um pouquinho com RM, e hoje eu trabalho atualmente, né, como gerente, né? Gerente de TI, então eu faço a gestão de todo o parque tecnológico, de toda a área de sistemas infra do grupo SN, né? Mas a minha área realmente é a área de sistemas especializado em RM TOTS, tá? Então, assim, o meu foco, a minha principal atuação é no RM TOTS, tá? Eu comecei aí como estagiário, né? Acho que era o menino do computador, acho que todo mundo passou por essa fase. Quem não passou, né, não que seja ruim, mas eu acho interessante quem passa por isso, quem vive essa rotina de formatar a máquina, do cara chegar com um celular pedindo para dar um jeito. Eu acho que isso acrescenta muito profissionalmente. É uma boa maneira de você ganhar experiência e aprender a lidar com o usuário. Então, É eu só um comecei parêntese. Você fazia sistemas de informação. isso, fazer sistema de informação na UFLA. Eu estudei com o Douglas, né, seu sócio aí da ETS, nos conhecemos lá. O Douglas iniciou a carreira dele, acho que um pouquinho antes de mim, né? Então eu via ele contando, né, o que ele fazia no serviço, e para mim ainda era uma coisa bem esquisita, né? A gente estava estudando, eu estava fazendo sistemas junto com ele, mas ele chegava e falava: eu sou analista de sistemas, trabalho com RP. O que faz? Faz relatório. É só relatório? É só isso que você faz? Então é fácil esse serviço, né? Aí depois, ao longo do tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente começa a entender melhor o que é ser um analista. Com certeza, mas só queria fazer esse parêntese porque você era um estudante de sistemas de informação e você foi fazer um estágio, aqueles estágios que eu chamo de estágio errado, né? Porque aí você cai para consertar computador, formatar e tal, não que seja ruim, igual você falou, né? Uma coisa, só que é uma coisa como se fosse estágio de curso técnico, né? Não estágio de curso superior. E aí você tem aquela evolução que você cai na área você vai pingando, né? Você acaba mexendo um pouquinho mais com infra, porque você formata o computador, você muda a senha de usuário, você faz essas coisas genéricas assim, né? E Uhum. você só vê os analistas passando para lá e para cá e você mesmo, o estagiário, não entende muito bem o que é aquilo ali que eles estão fazendo, né, cara? Exatamente, cara. A minha primeira experiência na área de TI, né, foi nem como estagiário, né? A gente fala estagiário, mas eu era monitor de redes da UFLA, né? Eu trabalhava lá na UFLA, lá no DGTI. Na época, era basicamente o seguinte, né? A UFLA disponibilizava bolsas, né, para essa diretoria, e a gente atendia os chamados dos servidores, dos funcionários, dos professores, etc., da UFLA. Na minha época, era um outro formato de atendimento que você era monitor de um departamento. Eles te soltavam no departamento e, ó, isso aí é seu, se vira aí, resolve pepino aí de professor, de funcionário, etc. E se aparecer alguma coisa mais complicada aí, você chama a gente. Então, assim, eu era estagiário, só que eu não tinha nem direito quem pudesse me orientar, né? Me jogaram num departamento, só, o departamento é seu, tá? Se vira aí. Na época era o departamento de entomologia e fitopatologia da UFLA. Eu cheguei lá de paraquedas, sem saber formatar uma máquina, né? E vamos embora, vamos começar a carreira de TI aí. E como é que você caiu então no RM, cara? No RM, cara, foi bem interessante, porque eu não caí primeiro no RM, né? Eu fiquei durante minha faculdade inteira lá como monitor,
né? Só que eu acho que um ano e meio depois de começar a monitoria nos departamentos, né, atendendo os departamentos, o DGTI mudou a sua estrutura e chamou os monitores para ficar dentro do prédio junto com os analistas. Né? Então a gente juntou todo mundo lá. Né? Aí realmente a gente começou a ter contato com analista de infra, analista de sistemas, o cara que desenvolve, o cara do banco de dados, e a gente começou a conhecer um pouco como que era realmente a rotina de uma equipe de TI. Né? E lá dentro, né, eu comecei a me interessar por algumas outras áreas. Tá? Então, o primeiro envolvimento que eu tive com sistemas, vamos dizer assim, foi eu me prontifiquei a pegar um sistema em Joomla, um outro em Magento, se eu não me engano, na época, e começar a mexer. Tá? A gente não está falando de RP ainda, né? Está falando só de sistemas, né? De forma genérica. E eu comecei, eu fugi muito de programação, vamos dizer assim, durante a minha faculdade. Acho que às vezes é a realidade de muita gente, né? Às vezes a gente pensa, não quero programação, então quero infra. Não, eu tentei fugir da programação, acabei caindo aí de paraquedas nessa área de sistemas aí e comecei a mexer um pouquinho com desenvolvimento de programação até sem querer, né? Justamente utilizando aí o Joomla, WordPress e Magento. Após alguns projetos, né, com esses softwares aí que auxiliam o desenvolvimento de sistemas e sites, apareceu uma oportunidade de ser transferido para dar suporte no RP que estava sendo implantado na UFLA. Tá? Mais especificamente, apareceu a oportunidade de eu entrar no RP de compras da UFLA. A gente fala RP de compras, fica meio estranho, né? Então vamos falar aí o módulo de compras, né? Era o CIPAC, se eu não me engano, foi desenvolvido por uma outra universidade e eu fui escolhido, né? Eu mais 2 estagiários, para a gente começar a dar um suporte para o setor de compras. O setor de compras e almoxarifado. E ali foi o primeiro contato que eu comecei a ter com RP. Apesar de eu estar isolado nesse módulo de compras e almoxarifado, ali eu comecei a entender que um processo que faz em compras afeta o almoxarifado, dali é disparado para um outro módulo que eu não mexia, mas eu sabia que mandava informação e integrando as coisas. Então ali eu comecei a mexer com banco de dados e processos, né? É até bem interessante, porque a gente, quando a gente está em formação, né, a gente está estudando, a gente foca muito, eu tenho que aprender banco de dados agora. Aí eu aprendia banco de dados, estudava, ia lá, montava um relatório, aquela SQL bonitinha, né, igual você comentou, dava um jeito de fazer, porque a parte técnica, chegava lá, o relatório estava errado. Por quê? Justamente, eu não conhecia os processos, né? Você olha o dado cru ali, você acha que aquilo é uma informação que você monta um relatório em cima daquilo, mas na verdade não é aquilo que o usuário precisa. E a partir dali, logo em seguida eu formei, aí eu fiquei mais ou menos uns 6 a 8 meses dando suporte a esse módulo de compras e fui trabalhar numa transportadora. Nessa transportadora, eu fazia de tudo, eu era o cara da TI. Então, aí eu perdi um pouquinho o foco de novo da área de sistemas. Eu tinha que cuidar do servidor, tinha que cuidar de formatação de máquina. A TI, em geral, da empresa ficava na minha mão. Tá? E isso começou a me incomodar um pouco, porque eu não conseguia evoluir, né, os sistemas da empresa. Justamente a empresa é uma empresa pequena aqui de Lavras, não tinha muito interesse em fazer aquisição de um sistema mais robusto, implantar um RP que fosse integrado. Lá tinha um sistema para fazer a gestão logística, outro para fazer a folha, um Excel para fazer a parte financeira, e ficava essa bagunça, né? Foi aí que surgiu uma oportunidade, né? Eu me candidatei, apareceu uma vaga numa empresa do ramo educacional aqui em Lavras, tá? Numa fundação aqui. Me candidatei, eu sei que eu não era o perfil do candidato que eles queriam, do profissional que eles queriam. Eles precisavam de alguém bem mais experiente, o sistema já estava rodando, né? Era para uma substituição, na época, se não me engano. Só que não encontraram, né? Encontraram quem? Acharam o Paulo. Vamos levar o Paulo mesmo. Vamos pagar baratinho para ele levar ele. Isso é muito curioso, né, cara?
trajetória no RM. E isso é curioso, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não tem profissional capacitado, cara. Por mais que a gente procure, é muito difícil achar, né? Não tem, na maioria das vezes você tem que importar, né? Ou traz de fora, ou você tem que tirar o cara de uma outra empresa, que aí vira meio que até um leilão, né? Vamos falar assim, às vezes não é essa a ideia profissional de fazer essas negociações, virar leilão, mas acaba virando, porque aí você faz uma proposta para o cara, a empresa que ele tá faz outra proposta para ele ficar, aí você fica no meio daquela guerra, né? É Uhum. muito comum, né? Eu acho dificilmente alguém da área de TI aí, da área de sistemas de RP, com um pouquinho mais de experiência, é muito difícil não ter passado por isso. Provavelmente já passou sim. É, aí você continuou lá, você entrou lá como para desenvolvimento ou já para mexer no RM lá não? Não, não, foi para mexer no RM, né? Uhum. O único ponto forte, esse único ponto positivo que eu tinha que fosse a meu favor, né, para mim entrar lá, foi essa experiência nesse RP, né, nesse módulo de compras. Uhum. Eu não conhecia nada do segmento educacional, eu não tinha noção nenhuma de folha de pagamento, eu não tinha noção nenhuma de contabilidade, de questão fiscal, nada. Eu só conheci um pouquinho do processo de compras, que inclusive depois eu fui ver que esse processo de compras é muito específico, que eu tinha experiência em processo de compras de uma instituição pública, de uma universidade. Né? É muito Uhum. diferente do processo de compras de uma outra empresa privada. Né? Mas foi o único fator que influenciou na minha entrada, foi essa pequena experiência que eu tinha. E mesmo assim foi o suficiente para me conseguir a vaga. Entendi. E aí, lá uma coisa também que a gente falou até no nosso e-book, essa questão de níveis, né? Você entrou como um júnior, com certeza, né? E Isso. você trabalhou lá com a RM, você saiu de lá já como sênior, cara? A minha história lá foi um pouquinho longa, né? Vamos dizer assim. Eu entrei, comecei aos poucos a aprender os processos, aprender do segmento educacional, né? Aprender sobre folha de pagamento. Então, eu comecei a trabalhar realmente com RP, né? Não com Uhum. um módulo igual eu tinha uma, uma experiência anterior. E ao longo do tempo, né, a gente vai observando, a gente vai mudando alguns processos que você vê que o RP permite mudar, que a empresa faz errado, ou por uma falha de implantação, ou por um conhecimento que se perdeu numa troca de funcionário, né? Foi implantado correto, mas o funcionário saiu, levou esse conhecimento e quem chegou fez da forma que conseguiu. Né? Isso Isso. acontece muito. E aí a gente foi evoluindo, né? Começou a melhorar alguns processos e acabamos percebendo que a gente conseguiria melhorar mais ainda alguns processos se a gente conseguisse dar uma cara diferente para o RM. Tá? Foi aí que eu comecei a entrar na área de desenvolvimento. Nunca foi meu foco, nunca gostei. Eu tentei fugir na faculdade, comecei a mexer um pouquinho durante o meu estágio, a minha monitoria, mas foi por questão de oportunidade mesmo, de bolsa. Saí fora dessa área e tive que voltar. Porque a gente percebeu que desenvolvendo algumas telas, alguns sistemas webs que fossem integrados com RP, a gente conseguiria melhorar alguns processos, né, e evitar até alguns erros por parte dos usuários, né. Então a gente começou a mexer com desenvolvimento web, né, integrado ao RP. Acho que é um ramo aí um tanto quanto novo, muita gente acho que nem conhece a possibilidade de fazer isso, né. Não sei os outros RP, mas o TOTS permite, né, ele tem web service, tudo, e permite a gente usar isso daí, essas integrações. Começamos a desenvolver justamente para otimizar alguns processos que identificamos que no RP talvez era um pouquinho mais trabalhoso, ou que podia ser mais fácil para o usuário errar, né? Mais fácil de dar algum problema aí posteriormente. A gente começou a desenvolver algumas aplicações para facilitar. Mas só para contextualizar, aí você já tinha um bom para ótimo conhecimento do sistema, né? Porque o pessoal que mexe, que já vai mexer com integrações, só para ficar claro, você já conhecia o processo, porque você não vai inventar uma integração sem conhecer o processo, né? Não, não, é praticamente impossível, né? Você começar a pensar em integração
sem você conhecer o processo e a ferramenta, né? Você tem que ter domínio do processo da ferramenta. Então, qual que é esse gap em termos de tempo entre você ter começado lá e estar desenvolvendo um web service? Eu acho aí que mais ou menos uns 3 anos, né? 3 Uns anos. 3 anos aí focado no processo e na ferramenta RM, né? A gente pode falar que sua curva de aprendizado para sair de um júnior para uma pessoa que já podia ser considerado sênior, que já estava mexendo com integração, foram 3 anos, né, cara? 3 anos. E Muita coisa. Hoje eu percebo que às vezes eu comecei cedo. Acho que eu errei em muitos sistemas, errei em tentar pular etapas de processos que não poderiam ser puladas, né? Então, hoje eu acho que eu comecei cedo. Acho que eu deveria ter esperado um pouquinho mais e especializado um pouquinho mais no RM e conhecer melhor os processos. Mas também fez parte do aprendizado, né? faz parte. Eu falo que a gente vai amadurecendo porque é difícil você chegar numa posição igual a gente hoje é de consultor e conseguir arquitetar uma solução para o cliente, né? E no seu caso, e na maioria dos casos, né, as pessoas vêm da faculdade, aí você tem aquela ideia de querer mudar, querer fazer e tal, e a gente esquece de pontas ali do RP, integração contábil, integração fiscal, coisas financeiras, e quando você vê, você queimou etapas, você está fazendo uma coisa que o sistema não te permitia, e aí você lembra que não te permitia, e aí você descobre por quê, né, cara? Aí faz sentido para você. Exatamente, cara. E quando você força essa mudança, você não tem conhecimento do processo, muitas vezes você está injetando falhas ali dentro do sistema, né? E a longo prazo, né, principalmente os gestores, os diretores que estão um nível acima, né, e começam a ter conhecimento dessas falhas, desses problemas, acaba queimando o RP. Vamos dizer assim. Por quê? O cara começa a achar que o RP não é confiável, que o RP não é robusto, que o RP não pensou naquele detalhe ali que está fazendo falta, que está dando um problema contábil lá na frente. Mas, na verdade, é o analista que pulou a etapa, fez uma implantação errada, ou fez uma customização, pulou parte do processo, e lá na frente essa bomba estoura. Né? Para alguém essa história. É uma coisa que a gente tem batido muito na tecla hoje, quando a gente vai dar consultoria, a gente até para de perguntar um pouco para o usuário o que ele quer, porque às vezes ele tem uma visão do processo dele tão, vamos colocar uma palavra, romantizada, né? Ele acha que ele sabe tudo ali do processo dele que tal, e aí na hora que você apresenta como que o sistema funciona, ele critica, não, pô, não tá certo, tal. Na hora que você vai ver, cara, do jeito que o cara quer, vai dar um gap lá na frente. E aí não tem jeito. E a maioria dos analistas, eles são iniciantes, cara. Você ia chegar, quando você entrou, ia peitar uma pessoa falando que ela não deveria fazer X ou Y, porque não é regra normal do sistema. É extremamente complicado quando você está começando. E aí, como cabe a você, uma pessoa sem experiência, sem conhecimento de processo, discutir isso com o usuário, quem vence é o usuário e quem leva a culpa é o RP. Então, eu já vi muito o RM ser crucificado por esse tipo de situação que você citou aí. Sim, acontece bastante, né? Até com análise experiente também, né? Às vezes a gente cai em algumas pegadinhas aí, alguma coisa, a gente acaba fazendo a gente acaba pulando algum processo, fazendo alguma coisa para facilitar a vida do usuário, e lá na frente isso dá um problema, aí isso volta para você, um problema que era desse tamanhozinho, mas que você não deu atenção para facilitar para o usuário, ele volta uma bola de neve. Né? E ou você resolve, ou começa aquela cultura de que o sistema é ruim, que o sistema deixou essa falha, e aí vai só piorando. Então, primordial aí é o conhecimento, acho que o conhecimento do processo, né? Você saber o que está fazendo, saber o que isso impacta e saber se isso pode ser alterado. Né? Alguns não podem se alterar. Exatamente. O conhecimento da ferramenta eu coloco como até secundário, cara. Se você souber bem o processo, você olha para a tela, você consegue imaginar a lógica, porque uma coisa que a gente tem de diferente da maioria dos profissionais é o raciocínio lógico, que isso é ensinado para a gente, né? E aí, na hora que você entende o processo, que você vai na ferramenta e você vê como a ferramenta faz, aí você vai lá e entende porque aquele processo tem que ser daquele ou daquele outro jeito, porque é lógico, é como o sistema funciona.
Exatamente. E quando eu comecei a desenvolver, né, lá a gente não tinha equipe de desenvolvimento, tinha um funcionário que desenvolvia aplicações que não eram integradas, né? Eu Uhum. comecei a fazer essas aplicações integradas, então eu juntei com esse outro profissional, né? Aí a gente começou a pensar em desenvolver somente aplicações que fossem integradas. Não 100%. Tem coisa que é preferível se deixar fora, sabe? Um sistema para o aluno enviar um certificado, sabe? Isso não tem necessidade de ficar dentro do RM se você não precisa desse certificado lá dentro do RM. Uhum. Então, assim, você tem que ter muito senso crítico e saber exatamente o que você precisa de integração e o que você não precisa. Às vezes uma integração vai dificultar, ao invés de facilitar. Exatamente. Agora, uma coisa interessante assim também que a gente, na verdade, é a maior dúvida que chega para a gente quando o pessoal vem conversar e tal. A primeira é aquilo que a gente já falou até na conversa anterior com o Douglas, e você também falou que as pessoas não sabem o que a gente faz, né? O Não, a família, os amigos, eles não entendem o que é um analista, o que... Bem, agora você está num cargo de gerente de TI, é mais fácil de explicar para as pessoas entenderem, mas quando é analista, ninguém te entende, né? Não sabe o que você faz. Mas aí, assim, voltando até naquela curva que você falou, você entrou lá como júnior e saiu como sênior. Nesse meio tempo, em grandezas, você entrou ganhando mais ou menos quanto e saiu como sênior ganhando mais ou menos quanto? E só para contextualizar, que você está no interior, né? A gente está falando, você está em Lavras, Minas Gerais, né? Uma cidade do interior. uhum. Eu comecei ganhando, acho que na época, não chegava a 2 salários mínimos, né? Eu não lembro exatamente qual era o salário da época, mas não chegava, tenho certeza que não chegava nisso. Quando eu saí de lá, né, eu saí para assumir esse cargo nessa empresa que eu estou, eu devo ter saído de lá com aproximadamente 4 salários mínimos a 4,5. Né? Então, assim, meu salário mais que dobrou em aproximadamente 3 a 4 anos. É muito. E essa sua curva, igual você falou, você demorou 3 anos tentando, na tentativa e erro, vamos falar assim, naquele jeito que a gente está acostumado a aprender, né, cara? E aí isso é só para o pessoal entender como que você é valorizado em dado momento, porque a partir do momento que você entende o sistema, que você sabe o processo da empresa, você começa a resolver os problemas da empresa. E quando você começa a resolver os problemas, gente, você começa a ser valorizado. Então, assim, eu explico isso muito para as pessoas que o que elas recebem não é fruto do trabalho que elas executam ali. Não é porque eu fico 12 horas, não, é porque eu dou soluções. Então, o pessoal às vezes fala com a gente assim, mas a consultoria, papai, é caro. Não, beleza, a nossa consultoria é caro, mas eu não estou te vendendo a minha hora ali. Estou te vendendo uma solução para o seu problema. E da mesma maneira, o analista dentro da empresa, cara, a partir do momento que você vende essa solução, que você paga a empresa com o seu conhecimento ali, cara, a sua tendência é ser muito valorizado. E aí, como o Paulo falou, já não existe profissional. E aí você entra numa vantagem competitiva em relação a um monte de gente no mercado. E aí a gente tem várias vagas de 6, 7, 8 mil reais, às vezes, né, para analista sênior, né, que foi o prazo que o Paulo falou de 3 anos, em capitais e no interior, você acaba sendo mais valorizado, porque igual a gente fala, né, tipo, 6 mil no interior é 12 na capital. Então, às vezes no interior você consegue até ganhar um pouco mais, dependendo dessa situação. Isso é interessante mostrar como uma área que você cai de paraquedas pode determinar um curso bacana para a sua vida, no final das contas, né? Sim, sim. Eu achei bem interessante você ter comentado essa questão de horas de trabalho, né? O tempo que você fica alocado nisso. E aqui, pelo menos no interior, o pessoal ainda pensa muito em relação a isso. Eles contratam um consultor, alguém de fora para vir fazer um serviço, eles querem que o cara venha aqui. Eles querem ver o cara trabalhando, né? Eu percebo que isso tem mudado, né? Um pouquinho, mas ainda existe essa cultura, assim. Eles querem ver você lá sentado na mesa trabalhando, tá? O resultado é importante, mas eles querem te ver. Né? Então, eu acho que isso aí
já é ultrapassada, a tendência é realmente mudar. Não interessa se você resolveu o problema em 1 hora ou em 100 horas. Se você resolveu em 1 hora, para a empresa você atendeu o que ela precisava. É muito pior do que você ficar lá 100 horas e não fazer, né? Então, assim, ainda existe essa cultura de querer ver o analista ali, de querer ver o consultor ali, mas eu acho que a tendência aí é mudar. Acho que estão começando a perceber que principalmente nessa época agora aí de pandemia, né, que muita gente ficou home office, acho que as empresas que ainda têm essa cultura estão percebendo que não é a presença física ali que vai fazer diferença, não. E só tocar num assunto que, já que você é gerente de TI, isso agora é um problema seu também, né? Que é a contratação da equipe de TI. E eu já posso tocar na ferida porque o Paulo pegou um ex-funcionário nosso, né? Tirou um funcionário nosso da empresa para trabalhar lá com ele, lá um outro amigo nosso, Marcos Ambrosio. Mas, enfim, cara, como que funciona? Até é bom explicar por que você contratou o Marcos, né? Nessa questão toda. Como que é esse mercado aí, quando você precisa contratar? Na verdade, é bem complicado, muito complicado. Eu acho que a pior etapa aí, a pior parte de você assumir um cargo, assumir uma empresa, é justamente essa etapa de contratação, né? E sendo de TI, então, eu acho que a coisa fica exponencialmente pior, né? O Marcos, né, que foi funcionário de vocês aí, ele foi um pouquinho diferente o cenário dele, tá? A gente abriu uma vaga porque na empresa que eu trabalho hoje é um grupo, né? Então a gente tem diversos ramos de atuação, a gente tem diversos segmentos. Um deles é a construtora. A gente tem uma construtora que ela está começando a crescer agora. Então já não era viável mais um analista dar suporte para as indústrias e o mesmo analista dar suporte para a construtora. Por quê? É bem diferente, né? Você conhece muito bem o sistema, sabe que indústria, a minha forma de faturamento é pelo núcleos, construtora não. A construtora já é outra coisa, é venda de imóvel, é uma dívida ali que, na maioria das vezes, o cliente faz a longo prazo, que precisa de reajustes, etc. Então, é totalmente diferente. Então, surgiu a necessidade de um cara para atender a construtora, tá? Não somente a consultora, mas um cara que tivesse um pouquinho mais de conhecimento para poder focar na consultora. Abrimos o processo seletivo. Não apareceu um candidato apto a assumir, né, a dar suporte no RP na parte de construção civil. E aí começamos. Né? E o salário inicial não era pequeno para o interior, né? Eu lembro desse anúncio da vaga. Não era pequeno, não. Eu acredito aí que na faixa de 3 salários mínimos, ou talvez até um pouco mais. Exatamente. Que para o interior, né, para a região nossa, é um bom salário. Né? Vamos dizer assim. Começamos, né, a olhar os currículos, não apareceu o candidato. Quando apareceu um salário absurdo, sabe, querendo salário mais do que na capital, mais do que nos grandes centros, o que torna também inviável, né? A gente tem que ver a realidade que a gente está, a gente tem que ver que uma construtora que tem um faturamento diferente de uma construtora no grande centro, né? Então, não adianta nada eu chegar com uma proposta de contratação de um cara assim lá que vai ser recusado, né? A situação não permite isso. Fizemos a proposta para um candidato. Tá? Ele trabalha numa construtora aqui da região também, não tinha muita experiência. Eu pude perceber que o RM lá era usado muito superficialmente. Tá? Então, assim, ele tinha 2% da experiência que a gente precisava. Optamos por contratar ele. Aí volta aquela velha história que eu te falei. O cara ficou super animado, aceitou a proposta. Quando ele chegou na empresa e foi falar que saía, aí mudou completamente. Aí ele foi super valorizado na empresa dele, ganhou um aumento muito bacana lá, né? Até começou a ganhar mais do que seria a vaga, né? Eu até lembro, o salário dele quase que dobrou, eu lembro dele me falando isso. Então, voltamos na estaca zero. Divulga a vaga de novo, vamos ver. Isso porque a gente teve um candidato, né? De todos, a gente escolheu o único que tinha experiência mínima, e não tinha mais nenhum. Né? Que tivesse um mínimo de experiência em RM.
abrimos a vaga novamente, tudo. Aí apareceu o ex-funcionário de vocês aí, o Marcos, né? O, ele foi basicamente um achado, né? Vamos dizer assim, porque ele estava numa fase da vida que ele ia casar, ele queria voltar aqui para a cidade, então, e ele tinha experiência, né? Ele trabalhava justamente numa consultora aí com vocês, e ele se encaixou como uma luva, né? A gente teve que conversar muito questão salarial, porque foi uma diferença bem considerável, mas ainda assim, para o momento atual que ele buscava, né, o cenário que ele buscava, que era voltar para a cidade que seria a cidade da esposa dele, a cidade que ele estudou, que ele tem parente, né, que ele não teria problemas como tem nos grandes centros, isso foi muito importante para ele aceitar a vaga. Tá? Então ele caiu como uma luva. Na verdade, até para eu brinquei aqui, né, que o Paulo tirou o Marcos, mas na verdade foi um acordo entre as empresas, né, uma situação que o Marcos queria voltar para o interior e a gente sabia da vaga da FN e casou o que ele queria, mas dele eu posso falar com toda tranquilidade, porque ele começou fazendo um estágio, e aí, olha para vocês entenderem como que funciona essa questão do pessoal não saber a área de sistema, né? Ele prestava serviço, se não me engano, na prefeitura, foi trabalhar conosco de graça, tá? Ele pediu para fazer um estágio para aprender o que a gente fazia, porque ele viu os amigos dele nessa área de sistema e ele queria entrar, porque ele viu que era uma boa, né? E aí ele começou a fazer um estágio para a gente, mas não foi de graça, se não me engano foi remunerado, sim, eu acho que só foi um curto período que ele, o primeiro mês que ele pediu para ficar, para entender e tal. Mas aí depois ele ficou com a gente um tempo numa construtora em Lavras ainda, e depois a gente levou ele para Belo Horizonte para atender um cliente nosso, onde a gente deve ter ficado, acho que 2 anos e meio lá, se não me engano, quase 3 anos. E aí eu tenho a tranquilidade de falar que em 3 anos também, e olha que a gente não deu treinamento, a gente não tinha, a gente não conseguia dedicar muito tempo ao treinamento para o funcionário, mas a gente estava ali do lado dele. Então, assim, 3 anos de acompanhamento, tenho certeza que ele saiu do júnior e foi para uma pessoa, vamos falar que ele é sênior, não, na época que ele saiu, ele era um pleno, mas um pleno que conseguia resolver os problemas, a gente já podia soltar os problemas, ele já conhecia o sistema, ele já tinha uma visão crítica, já conhecia os processos. Então, assim, num prazo de 2 anos e meio, ele estava como um pleno e ele ganhava razoavelmente bem, tanto que ele teve uma redução de salário para ir para lá. Então, achar e manter funcionários nessa área é uma coisa extremamente complicada. É bem sofrido, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes você vai lá, você começa, você molda o cara, você ensina tudo, e a hora que ele aprende, né? Ele se torna um profissional ali, consegue realmente resolver os problemas, ele vai embora, né? Mas não vamos dizer que isso seja ruim, né? É uma evolução da carreira dele, é natural que isso aconteça, né? Acho que todos nós passamos por isso já. Mas a gente tem que pegar e ensinar, a gente não acha. Se você quer alguém pronto, alguém que sabe, é caro, sai caro. Na maioria das vezes, quem sabe, quem já está no sênior, pela pouquíssima quantidade de profissionais nesse estado, eles acabam virando consultores, especialistas às vezes em alguma área, mas eles existem nas empresas. Esse tipo assim, se tivesse mais mão de obra, eles estariam nas empresas, tá? A questão é que não tem mão de obra e aí esse círculo a pessoa entra sem saber nada, cresce um pouquinho, a empresa forma ela vê oportunidade em outra empresa, ela vai para outra empresa para ganhar mais. E aí isso vira esse leilão que o Paulo falou, enfim. É um profissional requisitado ali, né? Cobiçado, vamos falar assim. Ô Paulo, e assim, vamos chegar à conclusão para o vídeo não ficar muito extenso, cara. É... Sua opinião hoje, cara, já madura aí, já está na área de TI, de sistema, sendo gerente de TI e tal. O que você diria para quem está começando aí, quem está querendo embrenhar na área de sistema, cara? Vale a pena? Qual que é o caminho? O que... Vai aí, vamos concluir. Sim, vale a pena, com certeza vale a pena, sim, né? Primeira coisa, você vê também se você está fazendo o que você gosta, tá? Não adianta nada você ir nisso daí só por causa de dinheiro. Ah, eu vou conseguir um emprego bom. Uhum. Não.
sinto muito, mas você não vai. Por quê? Você não vai ter aquele ânimo para você aprender as coisas, para você estudar. Você precisa sim, muitas vezes, estudar em casa. Tá? Você está com um problema de processo, você precisa conversar com outros analistas, você precisa montar sua rede de contatos para você tirar uma opinião, você precisa estudar em casa, tá? Isso tudo faz parte. E se você não gosta, você não vai fazer isso, né? Você vai simplesmente chegar, trabalhar e ir embora, tá? Então, se você faz isso, seus dias estão contados na área de sistemas, porque você não está resolvendo os problemas, né, Daniel? E Exatamente. principal, né? Não foque somente em tecnologia. Eu tenho que aprender banco de dados. Banco de dados é útil se você souber o que fazer com ele. Né? Você deve saber como você vai montar um banco de dados, como você vai consultar informação. Isso tudo de acordo com o processo que está te exigindo. Tá? Então, assim, não fique focado somente em tecnologia. Foque também em processos. Acompanhe quem está há muito tempo na empresa. Conversa bastante. Muitas vezes essa pessoa já viu alguém implantar uma coisa que se perdeu, e se você conversar com ela, você consegue, pegando algumas coisas ali, que você consegue voltar ao processo normal. Tá? Então, conversa, mantenha um bom relacionamento, principalmente com os profissionais antigos, e é isso, né? O principal é processo, relacionamento com as pessoas, né? Que você não consegue enfiar nada goela abaixo numa empresa, e a tecnologia. A tecnologia é um aliado aí para você conseguir mudar as coisas. Ô, Paulo, te agradecer aí. Então, só para encerrar, o Paulo reforçando, né, gerente de TI lá do Grupo SM, cara, uma pessoa extremamente capacitada aí, trabalhando junto já algumas vezes. E queria te agradecer mesmo aí por estar participando aí do nosso bate-papo aqui com a Etos. A gente vai ter várias conversas aí com vários gestores de TI e vamos mudar os temas. Agora, o nosso primeiro tema é exatamente isso, né, de falar sobre as pessoas entrando nessa área de sistema, né? E, bom, espero contar aí com você para os próximos assuntos aí, que te agradecer bastante aí pela participação. Muito bacana, Daniel. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, né? Vamos torcer para que isso aí se espalhe, né? E comece a nortear os próximos analistas que vêm por aí. Beleza, obrigadão, Paulo. Então, valeu.